Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Agora, semana 12, faculdades particulares da Academia de Estudos Fernandinho Beltrão. Aulas de matemática. Hoje é sobre geometria espacial, que é a continuação do que a gente já teve na semana passada, na semana 11. Essa é a geometria espacial 2. O que é que iremos abordar? Os corpos redondos. Cilindro, cone e esfera. Rui, como é um cilindro? Pega aí dois planos paralelos e se queres um cilindro circular, você pega um círculo num desses planos e um congruente a ele. Se tu vai unir os pontos correspondentes desses círculos por esse segmento de reta, tu forma um sólido. Esse sólido é chamado de cilindro. Lembra que o cilindro ele tem bases circulares que são paralelas e congruentes. Ele é muito comum comparado ao prisma, né, que tem bases paralelas e congruentes. Beleza? Inclusive, volume vai ter a mesma característica, a área da base vezes a altura. A área total vai ser duas vezes a área da base mais a área lateral. Quais são os elementos de um cilindro? Vê, ó, o cilindro ele tem esse elemento, esse segmento que está do ponto da circunferência, aquela linha que limita o círculo, até o ponto correspondente lá é chamado de geratriz. A altura a gente mede nesse sentido. Não necessariamente aí, na verdade, você tem a geratriz com a mesma medida que a altura. Só quando for um cilindro reto, quando essa geratriz for perpendicular ao plano da base. Caso contrário, não, você tem um cilindro oblíquo. A altura a gente mede em perpendicular, é a distância entre esses planos. Aí você tem as bases, que são os círculos, e a superfície lateral, que vai ser nesse caso é um paralogramo, mas no reto é um retângulo. A gente vai ver aqui. Então, olha os elementos, as bases, o eixo, que é essa reta que passa pelos dois centros. A altura, lembrando que é a distância entre as bases, que a gente já falou. E a geratriz, que é o segmento com extremidades em pontos correspondentes da circunferência, que é a base, da outra circunferência, que é a outra base. O cilindro reto, ele é chamado cilindro de revolução, porque se revolucionarmos um retângulo em torno de um eixo que contém os seus lados, a gente vai gerar um cilindro. E esse cilindro é chamado de circular reto. Olha, quando a gente planifica um cilindro circular reto, você vai ter a superfície lateral, que é um retângulo, e dois círculos. A base desse retângulo ela deve coincidir com o comprimento da circunferência, que é 2πr. Então, se eu quisesse a área lateral desse retângulo, seria 2πr vezes a altura. Se eu quisesse a área da base, era πr quadrado. As duas bases eram 2πr quadrado. E a área lateral seria 2πr a área total seria as duas áreas da base, mais a área lateral, que daria 2πr quadrado, mais 2πrh, ou seja, bota 2πr em evidência, 2πr vezes r mais h. Mas, no geral, é um retângulo que a base é 2πr e a altura h. E as bases, que são volume, lembra que a área da base vezes a altura. Como é a área de um círculo, é πr quadrado vezes h. Existe uma secção que é muito importante, que é a que contém o eixo. Ela divide o teu cilindro em duas partes equivalentes, é chamada secção meridiana. Uma ideia de secção meridiana num cilindro circular reto é quando tu vai no banco e tem aquelas portas giratórias. A porta giratória está funcionando como se fosse o que ali? Uma secção meridiana daquela região cilíndrica e a porta está ali. Não é verdade? O cilindro reto, a secção meridiana é um retângulo. E se essa secção meridiana for um quadrado, ele é chamado de cilindro equilátero. Não pode esquecer, no cilindro equilátero, a geratriz ela vai ter que ter a mesma medida que o diâmetro da base. Se aqui é 2R, aqui também é 2R. Porque a secção meridiana vai ser exatamente o que? Um quadrado. Vou falar um pouquinho de cone agora. Como é que seria o cone? O cone você pega um círculo e pega um ponto fora de onde? Do plano que contém esse. Se unir todos os pontos desse círculo
a esse ponto que não pertence ao plano que ele está, você formou um cone. A gente trabalha, tem os elementos do cone, a geratriz, né? A geratriz ela vai do ponto da circunferência que limita a base até o vértice. A altura a gente mede como sendo a distância desse vértice ao plano da base. A altura é na direção perpendicular, não é verdade? A altura é na direção perpendicular. Então, quando você tem um cone reto, aí você tem a geratriz, a secção meridiana ela é um triângulo isósceles, você pode até aplicar Pitágoras, que você tem raio da base, altura do cilindro, como sendo os catetos, e a geratriz vai ser exatamente a hipotenusa. Então você pode usar que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então a geratriz ao quadrado é igual a h quadrado mais r quadrado. E se eu quiser a área da secção meridiana, vai ser aqui a área de um triângulo isósceles. E a base é 2R e a altura h. E como é a área do triângulo? Base, que é 2R, vezes a altura. Então vai ser 2R vezes H sobre 2. Base vezes altura sobre 2, que vai dar R vezes H. Mas lembra que é a área do triângulo. Da mesma forma que no cilindro equilátero, a secção meridiana ela é um quadrado, um polígono regular. Aqui, a secção meridiana do cone equilátero, ela é um triângulo equilátero. Aí a geratriz também vai ser 2R. Sendo que lá no cilindro equilátero, a geratriz e a altura têm a mesma medida. A geratriz, a altura e diâmetro da base mede 2R. Aqui não. Geratriz e o diâmetro da base é que mede 2R. A altura vai ser a altura do triângulo equilátero, que lembra que é lado raiz de 3 sobre 2. Como o lado aí é 2R, vai ficar R raiz de 3. Beleza? Quando você planifica o cilindro, a superfície lateral é uma parte de um ciclo, é um setor circular. E a base é um ciclo. Então você pode relacionar isso aí. Para achar essa área lateral, não esquece, é πRG. Como é a área lateral do cilindro? É 2πRH, mas o cone é πRG. É π vezes o raio vezes a geratriz. A área da base é πr quadrado. Quando soma a área da base com a área lateral, vai dar a área total, que é πRG mais πr quadrado. Bota πr em evidência, vai ficar πr vezes r mais g. Volume do cone é a mesma relação que a gente aprendeu de uma pirâmide em relação ao prisma de mesma área da base, mesma altura, e o volume da pirâmide era um terço da área da base pela altura, o volume do cone, não esquece, é um terço da área da base vezes a altura. Ou seja, um terço de πr quadrado vezes h. E o outro sólido redondo, cilindro, cone, esfera, que a gente vai estudar agora, é a esfera. O que é que eu preciso saber da esfera? A área da superfície esférica, que é 4πr quadrado, e o volume, que não pode esquecer, que é 4 terços de πr a terceira. A área de toda a superfície esférica é 4πr quadrado. E a área e o volume da esfera é 4 terços de πr a terceira. Vamos ver aplicações disso aí. Olá! Nessa primeira questão, temos um sólido totalmente maciço é composto pela união de dois cilindros. Ó. E aqui, ó, a união de dois cilindros aqui. Aí ele diz que as densidades do cilindro menor, que é esse aqui, né? E o cilindro maior valem respectivamente 890 kg por metro cúbico e 2.700 kg por metro cúbico. Considerando π igual a 3, a massa desse aí é qual? Ó, a gente sabe que densidade é a quantidade de massa na unidade de volume. Então, a massa, se eu faço meio pelos extremos, vai ser a densidade vezes o volume. Mas a densidade já foi dada. Então, a gente precisa calcular o volume do primeiro cilindro, do cilindro menor, e o volume do segundo cilindro.
Sabendo o volume do cilindro, eu vou conseguir achar o quê? A massa, usando que massa é densidade vezes volume. Lembrar que volume do cilindro é π raio ao quadrado vezes altura. Essa é a expressão que nos dá o volume do cilindro. Essa é a expressão que nos dá o volume do cilindro. Então, a gente vai pegar o volume do primeiro, vai ser igual a π. O raio é 2, porque o diâmetro é 4 ao quadrado e a altura é 2. Ou seja, 8π, 8 vezes 3, ou seja, 24 metros cúbicos. Já o volume do segundo, como é que seria o volume do segundo? Π, qual é o raio? 2 ao quadrado e a altura é 3. 4 vezes 3, 12 vezes 3, 36 metros cúbicos. Mas eu preciso saber a massa total, que vai ser a massa do primeiro mais a massa do segundo. A massa do primeiro, como é a massa do primeiro? Vai ser a densidade do primeiro. Qual é a densidade do primeiro? Vai ser 8.900 vezes o volume do primeiro, que é 24. Já o do segundo vai ser a massa do segundo, a densidade do segundo, que é 2.700, vezes o volume do segundo, que é 36. Nós vamos fazer essa continha. Como é que seria aqui? Primeiro a gente vai multiplicar 8.900 por 24. Se a gente faz 8.900 por 24, nós vamos obter aqui 200, usando aqui o celular, 200 e, vê aqui, ó, galera, 213.600. Mas agora eu vou fazer 2.700 vezes 36 e vai dar 97.200. Aí vamos somar logo com o que a gente tinha, né? Que era qual? 213.600. Quanto é que vai dar isso? Vai dar 310.800 quilogramas. Como ele pediu em tonelada, lembra que uma tonelada tem 1.000 gramas, 1.000 quilogramas. Então vai ser 310,8 toneladas, cuja resposta vai estar na letra D de dado. Então, passando aqui para a segunda questão, uma questão bem legal, que ele diz, uma pista de skate com 10 metros de largura. Então, é como se essa medida fosse 10, na verdade, essa medida fosse 10, a largura é 10. A superfície tem duas superfícies cilíndricas, né? Que é essa daqui, né? Que é um cilindro, e essa outra aqui, que corresponde, na realidade, a um quarto, ó. Um quarto da superfície cilíndrica de um cilindro circular reto de raio 2. Então é como se a gente tivesse aqui, ó, um quarto, né, de um cilindro, se a gente fosse pegar aqui, mas só da superfície lateral. Por que 90 graus? Porque é um quarto, 90 graus é um quarto de 360. Se fizer aqui, ó, ficou bem legal, não foi? Aqui já deu para entender melhor que é um quarto da superfície lateral. Na verdade, aqui você vai ver o seguinte. Aí o que é que a gente vai ter agora aqui? Ele disse que aqui você tem uma região retangular, né? M, a distância entre N e B é 20. Essa distância aqui, ó, entre N e B é 20. A distância N e B é 20. A área da superfície da pista compreendida entre AD, daqui, até a FG aqui, ó. Essa área que ele está querendo vai ser 2 vezes 1/4
da área lateral do cilindro, na verdade, da área lateral do cilindro, mais a área desse outro retângulo aqui. Então vai ser 2 vezes 1/4, como é a área lateral do cilindro. Não pode esquecer que um cilindro que tem raio da base R e altura H, a sua área lateral vai ser a área do comprimento da circunferência, que é a base do retângulo 2πrh, e a altura H. Vai ser 2πrh quando a gente planificar. Então vai ser 2π, 2π. Quanto é o raio do... Ele falou de raio 2πr. E o H é 10, na verdade. É a largura da rampa. Mas aqui, ó, se ele falou que BM mede 20, eu tenho condições de achar esse pedacinho. Como é que eu acho esse pedacinho aqui? Aplicando Pitágoras, né? Então a gente vai chegar aqui, ó, nesse triângulo retângulo e vai aplicar Pitágoras. X² mais 10 ao quadrado é igual a 20 ao quadrado. X² dá 400 menos 100, dá 300. Então quer dizer que X é 10 raiz de 3. A raiz de 3 vale aproximadamente 1,7. Então isso dá aproximadamente 17. Então aqui é 17. Na verdade aqui também é 17. Ele falou que M era ponto médio. Então a área do retângulo é 10 vezes 17 mais 17, 34. É um retângulo de base 34, altura 10. Eu vou considerar π como sendo 3. Dá para simplificar aqui, ó. 2 e 2, 15 e 4. Então isso vai ficar 3 vezes 2, 6, não é verdade? 6 dá 60. 60. 2 vezes isso, vamos lá. Galera, é 20, né? 34. E cadê o 34? É 10 vezes 34 vezes 10. 34 é a base. Então ficou 60 mais quanto? 340. Isso vai dar próximo de quanto? De 400. Na verdade, daria um pouquinho mais, né? Porque o π, na realidade, eu teria que usar como sendo 3,14. Aí eu fiz aí uma aproximação grosseira. Na verdade, se a gente usasse 3,14, aqui ia dar mais ou menos uns 69. Ok? Beleza? Já na terceira questão bem legal e que tem sido muito frequente nas provas. A figura mostra um copo cilíndrico reto, com diâmetro da base 10 centímetros e a altura 20. Lembra que a altura, ó, o diâmetro da base aqui, ó, é 10, então o raio é 5, não é? E aqui é que é 20, né? A altura seria um cilindro circular reto. Aí o que é que nós temos aqui? Nós vamos ter o seguinte. Olha o que é que a gente vai ter. O copo foi inclinado até a geratriz formar aqui 45 graus. Se essa geratriz forma 45 graus, olha o que é que a gente vai ter. O líquido ele se coloca aqui paralelo ao plano horizontal sempre, né? Então, como é paralela, esse ângulo aqui, ó, também seria 45. Isso aqui também seria 45, né? Como o diâmetro é 10, aqui é 10 porque é o diâmetro. 45, 45, na verdade. Deixa eu fazer um desenho maior aqui, ó. Ver o que a gente tem. Nós vamos ter isso aqui, ó, pessoal. Então, aqui é 10. 10. Se aqui é 45, o ângulo que essa direção forma com a horizontal, 45. Aqui 45 também, aqui 90 graus. Isso é um triângulo isósceles, então aqui é 10, aqui é 10. Se tudo isso era 20, né?
Se tudo isso era 20 e esse pedacinho ficou 10, esse outro pedaço é 10. Não é verdade? Esse pedaço é 10. Então o que é que aconteceu? Vamos entender aqui o que aconteceu. Ele quer saber o volume de água que foi derramado. Qual foi o volume de água que foi derramado? A gente precisa calcular essa partezinha aqui, né? Esse volumezinho. Então, eu quero calcular esse volumezinho aqui, ó. Esse volumezinho, que é uma parte de um cilindro, na verdade, é assim. Esse volumezinho. E aqui é 10, o raio é 5 e aqui é 10. Mas vê o que é que a gente vai fazer aqui, bem legal para você entender. Se a gente cortasse isso aqui ao meio, pegasse aquilo ali, completasse, por exemplo, tudo, cortasse ao meio, o que está passando aqui é exatamente o que falta para completar um cilindro. Essa partezinha daqui é justamente o que falta para completar um cilindro de altura 5. Então, o volume derramado é como se você tivesse assim, ó. Isso aqui, galera, não é 10. Aí, se você fizer assim, ó, aqui é como se fosse uma metade de 5 e outra metade de 5. Se eu pegar essa metade de 5 e jogar para aqui, é como se eu ficasse com isso de altura 5. Então, o volume de água derramada é o volume de um cilindrozinho. E o raio da base é 5 e a altura é 5. Então, você vai ter π 5 ao quadrado vezes 5, que daria 125 π. Teria uma outra alternativa. Vamos fazer uma observaçãozinha aqui, que é o chamado tronco de cilindro. Como é esse tronco de cilindro? É assim, ó. Se a gente seccionar um cilindro obliquamente, não é nem uma secção meridiana, nem é uma secção transversal. Obliquamente. Eu vou ter uma alturazinha aqui e outra aqui. E um raio da base R. Esse volume do tronco, não esquece, ele é π, R ao quadrado. Eu não uso nem H nem Hzão. É como se eu cortasse ao meio aqui. Vai ser Hzão mais Hzinho sobre 2. Eu podia usar essa fórmulazinha. Se eu usasse essa fórmulazinha, a gente poderia pegar e dizer o volume de água derramada era o volume total menos o volume que ficou. Então, o volume total era π r quadrado, que era 5 ao quadrado, vezes a altura, que era 20, menos π, aí, ó, r quadrado, aí a altura aqui, ó, vê que essa aqui era 20, mais aqui 10, então seria 10 mais 20 sobre 2. Eu estou usando o quê? Hzão mais Hzinho sobre 2. Fazendo isso, isso aqui dá 500 π e aqui dá 375 π. Então daria 125 π também, cuja resposta está na letra B. Ok? Então, posso usar direto isso aqui, tronco de cilindro, ou então esse raciocínio da gente seccionar aí e tentar dividir num cilindro menor. Na questão 4, a figura representa um galheteiro, né? E combinar aqui azeite, vinagre, tem restaurantes aí, tudo na sua casa. Aí aqui, ó, a parte de azeite é o cilindro menos a parte de vinagre, que é o cone. Então ele diz assim, considerando H essa altura máxima, a razão entre a capacidade, ou seja, o volume de quem? Do azeite, pelo volume do vinagre, é quanto? É 5 essa razão. É como se esse volume fosse 5 vezes isso. Então a gente pode dizer que o volume do vinagre é o volume do cone. O vinagre é o volume do cone. E o volume do azeite é o volume do cilindro menos o volume do cone. Então o que é que a gente vai ter aqui? Isso é 5. Se eu faço meio pelos extremos,
fazendo meio para os extremos, a gente vai ter que 5 vezes o volume do cilindro menos 5 vezes o volume do cone é igual ao volume do cone. Então, vai para cá, ó, joga isso para cá, e o volume do cilindro é 6 vezes o volume do cone. Guarda aí essa relação, ó, que o volume do cilindro é 6 vezes o volume do cone. Você poderia ter percebido isso assim, se você chamasse aqui de x, como a razão entre esse e esse é 5, aqui seria 5x. Aí você está vendo que o todo seria quanto? 6x. Mas agora a gente vai usar isso aqui. O que é que a gente vai usar? Que o volume do cilindro, que é π, o raio é 5, não é? O raio é 5, já que o diâmetro é 10, ao quadrado, vezes a altura, que é o que eu quero saber, é igual a π, 1/3, né? Que é o volume do cone, é 1/3, de π, o raio é 5, mais a altura aqui, ó, do cone. Qual é a altura do cone? Vai ser h menos 5, vezes h menos 5. Dá para cancelar o que aqui? Dá para cancelar o π com π e o 5 quadrado com 5 quadrado. Então a gente ficou que 3h é igual a h menos 5, meio para os extremos. 3h, foi isso ou não foi? É 1/3, é 6 vezes, né? Faltou o 6. Então, aqui a gente vai ter 6 vezes isso. Vou melhorar aqui. Então, 3h é 6h menos 30. Por exemplo, 30 é igual a quanto? 3h. Então, h vai ser 10 centímetros, cuja resposta na letra E. Então, usei essa relação que ele falou, a razão entre essa capacidade, eu cheguei a isso. Volume do cilindro, área da base vezes a altura, que é h. Volume do cone, 1/3 da área da base vezes a altura. O 6 foi o 6 daqui, não é verdade? Vamos fazer a quinta questão. Quinta questão, a gente vai aqui usar uma relação importante de quando temos os sólidos semelhantes. A gente já usou essa relação para pirâmide, por exemplo, para se trabalhar com tronco, né, que é essa partezinha daqui, o tronco. Quando você tem sólidos semelhantes, por exemplo, você tem dois cones, aí você passa uma secção transversal aqui, paralela à base. Aí digamos que aqui você tem uma altura H1, aqui uma altura H2, não é verdade? Aí você pode dizer que V1 está para V2, mas você faz H1 está para H2 ao cubo. Lembra que a razão entre os volumes vai ser o cubo da razão de semelhança. E se for a razão entre as áreas, seria o quadrado da razão de semelhança. Aí o que é que nós temos aqui? Vamos ler. Ele diz que na figura abaixo tem um recipiente que tinha 27% de hipoclorito sólido e o nível d'água era 12%. Aí ele completou, né, diluiu isso aqui e passou a ter 8%. Claro, diminuiu a concentração. Significa dizer que a concentração, a quantidade inicial de hipoclorito, vamos botar assim, de hipo, é igual à quantidade final de hipoclorito. Também aí para a galera que vai fazer saúde, né? Nesse contexto aí. Por que a quantidade de hipoclorito não alterou? Porque ele só fez acrescentar água, ele nem retirou, nem acrescentou hipoclorito. Então, se ele fez isso, a quantidade inicial que tinha de hipoclorito era o quê? No início. Era 27%, 27% do volume inicial. E agora você tem 8% do volume final, né? 8% do volume final. Eu posso cancelar esse por cento e podemos fazer o seguinte.
Esse volume final está multiplicando, vem para cá dividindo. Então, a gente vai ter o volume inicial dividido pelo volume final. Esse 27 está multiplicando, também vem para cá, do outro lado dividindo. Então, vai ficar 8 sobre 27. Mais, o que é que a gente vai usar, Rui? Iremos usar essa relação. E quando eu digo volume inicial pelo volume final, vai dar a altura inicial pela altura final ao cubo, que é o que eu estou querendo. A altura inicial era 12, a altura final h ao cubo. Isso é igual a quanto? A 8 sobre 27. Rui, como é que a gente faz aqui? Vê que 12 sobre h, 8 é 2 a terceira e 27 é 3 a terceira. Então, como aqui está o cubo, esquece esse expoente ao cubo. 12 sobre h, 2 sobre 3. Ó, 36 dividido por 2, h mede 18 centímetros, cuja resposta está na letra B de bola. Então, o que é que foi muito importante aqui? Essa relação que a razão entre os volumes de sólidos semelhantes, que é o caso aqui, né? Você vai ter que esse é semelhante a esse tudo. Ela varia com o cubo, né? Ele vai ser a razão de semelhança ao cubo. Queria fazer também a questão 12, que é sobre esferas. Aí. Lembra que volume da esfera vai ser 4/3 de πr a terceira. É verdade? O volume da esfera é 4/3 de πr a terceira. O que é que a gente tem aqui? Duas esferas de raio R. Se essas esferas elas têm aqui o mesmo raio, na verdade, isso aqui é R. Aí, isso aqui, galera, é 2 R's. Isso aqui também vai ser 2 R's. Então, quer dizer que a altura do cilindro vão ser 2 diâmetros da esfera, ou seja, vai ser 4 R's. Ele quer a razão. Qual é a razão que ele quer? A razão entre o volume não ocupado e o volume não ocupado, massa, pelo volume das esferas. Como é o volume não ocupado? É o volume do cilindro menos 2 vezes o volume da esfera. Qual é o volume das esferas? O volume das esferas é 2 vezes o volume das esferas. Tá aqui. O volume do cilindro a gente já fez que era πr², sendo que a altura aqui é 4r, né? Se liga nisso. Menos 2 vezes o quê? 4/3 de πr a terceira. Massa. Agora aqui, 2 vezes 4/3 de πr a terceira. Só para a gente fechar direitinho. Morreu, morreu. Aqui, ó, r a terceira vai cancelar aqui também, né? Como é que a gente vai ficar aqui direitinho? Vai ficar aqui 4 menos 8/3 dividido por 2/3. Ficou bem parecido, dividido por 8/3. Né? Aqui vai dar 4/3 dividido por quanto? Por 8/3. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Como é o inverso da segunda? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda aqui ó, dá 12 menos 8 dá 4. E aqui é 3/8. Então isso vai dar na realidade 1/2. Então estava errado ali que a gente fez 1/2, cuja resposta é a letra D. Não é isso aqui não. A resposta é a letra D. Ok? Tranquilos? Então a resposta é a letra D.